Os estudantes de Mato Grosso têm uma grande oportunidade, o quarto Desafio Jovem do Sebrae, que vai sortear R$ 600 mil em prêmios para projetos inovadores que tragam soluções para melhorar a rotina de escolas e suas comunidades. Se você está no ensino fundamental, ensino médio ou técnico, já corre para participar, porque você pode ser um dos contemplados com os prêmios. Para saber mais sobre o quarto Desafio Jovem, a gente conversa com Inajara Amorim, que é analista técnica do Sebrae Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, Inajara, ao HNTTV Entrevista. É uma alegria para a gente ter você aqui no nosso estúdio para falar sobre essa iniciativa. Obrigada pela receptividade, o prazer é sempre nosso e dar boas notícias aos jovens, estudantes também, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que esse prêmio vai contemplar os vencedores com R$ 600 mil em prêmios, viagens, são diversas premiações. Mas o que exatamente os estudantes precisam fazer? Bom, na verdade essa é uma grande oportunidade para aquele estudante que quer ser protagonista da sua história, protagonista da sua comunidade. Então o Desafio Jovem Empreendedor, ele contempla iniciativas que melhoram o ambiente da escola, da comunidade. Então o estudante nesse desafio ele vai conseguir elencar um grande problema e vai criar soluções inovadoras, utilizando da criatividade, da inovação e do empreendedorismo. E o que vocês pretendem despertar nesses jovens, além da questão da competição? Para os jovens, a ideia é que eles consigam enxergar os problemas e, além de tudo, enxergar oportunidades vindas daquele problema. Então, para o Sebrae é muito importante esse olhar inovador, esse olhar criativo e esse olhar empreendedor que o jovem já tem, né? Naturalmente, o jovem é ávido por desafios, eles são gostam muito da competição, porém, eles utilizam muito da criatividade, são muito inovadores em busca de soluções. O foco é no uso de novas tecnologias, aplicativos, dentre outras. Mas e o jovem que não tem uma certa inclinação, não tem um conhecimento ainda, um contato com esses recursos, ele também pode participar? Isso, ele também pode participar. Na verdade, as soluções elas podem ser via aplicativo, via outros meios, né? Nem tudo precisa ser tão digital. Depende da solução criada. Mas esses jovens, eles terão um acompanhamento, uma mentoria, eles terão acesso a conteúdos totalmente online, totalmente digitais. Então, isso facilita para que eles tenham insights e pensem em possibilidades no caminhar desse desafio. Certo. E o Sebrae ele também vai ter mentorias para os participantes? Isso. O desafio jovem, você precisa criar uma equipe de 2 a 5 participantes. Neles é preciso ter um professor ou um orientador educativo dentro da equipe. E a plataforma do desafio, ele contempla aulas online, mentorias online, para facilitar e para contribuir com o entendimento dos jovens nessa proposta dos desafios. Certo. E na última edição, Mato Grosso teve ali na final 1.700 participantes ao todo que se inscreveram. E alguns foram destaque nacionalmente. Esse ano, qual a expectativa? Isso mesmo. Olha, no ano passado nós tivemos aí representantes de Mato Grosso em segundo e terceiro lugar. E estamos aqui para enfatizar e para divulgar ainda mais esse desafio, para que tenhamos nessa edição muito mais jovens inscritos, muito mais escolas, muito mais grupos inscritos, e para que de repente a gente consiga esse primeiro lugar, que a gente chegou bem pertinho no ano passado, mas foram iniciativas muito relevantes e a gente gostaria sim que Mato Grosso fosse representado aí como um grande ganhador. Essa é a nossa torcida. Você lembra alguma das iniciativas que foram para a final? Sim, eu lembro foram 2 iniciativas na final. Uma ela trabalhou junto com produtores rurais e aí eles faziam uma avaliação da umidade do solo que ajudaria no plantio. Então,
A outra iniciativa vou ter que buscar agora. Não tem problema, mas são iniciativas de diversas áreas, né? De diversas Não áreas. é necessariamente sobre tecnologia pura e aquela questão de você desenvolver um aplicativo, de você desenvolver talvez um ecossistema de gamificação. É uma coisa que vai olhar para um problema como, por exemplo, essa que tratou das hortas. Isso, Como você observar um gargalo na escola, questão de falta de hortas, e desenvolver um projeto pensando em como que aquela plantação poderia ser utilizada pelos alunos. Isso mesmo, nem tudo é só digital, né? Esse desafio ele também traz isso. Existem outras iniciativas que o aluno ele pode promover, pode pensar mediante uma dor da comunidade. Isso pode ser algum tipo de equipamento, uma tecnologia, e ela nem sempre precisa ser em forma de aplicativo. Pode ser uma tecnologia que a gente utiliza mais com a parte manual, né? Uma outra forma de tecnologia que não seja exclusivamente com utilização apenas de aplicativos ou de uma forma toda digitalizada. E isso é muito importante. Por exemplo, pegar uma dificuldade, uma matéria que seja a maior dificuldade ali de uma turma e tentar trabalhar isso de alguma forma? Isso mesmo. A proposta do desafio é justamente essa. Nem tudo precisa ser só um novo aplicativo ou utilização de estratégias totalmente online. Às vezes os alunos identificam uma dor na escola ou uma dor da comunidade que ela é palpável e eles entregam ferramentas palpáveis. Nem tudo precisa ser totalmente digital. Hoje a gente observa que uma grande dificuldade dos jovens é a questão da interação. Talvez trabalhar esse ponto social entre os alunos? Sim, dentro até da metodologia, né, do desafio e das aulas e as mentorias no qual o Sebrae disponibiliza, que são totalmente online, são tratados diversos temas justamente para que os alunos eles consigam compreender se essa estratégia ou esse protótipo, né, do problema que eles encontraram está realmente indo para o caminho certo, né? Então, dentro da metodologia também há um percorrer aí de caminho no qual eles desenvolvem algum experimento, passam por algum tipo de validação, para que realmente eles consigam desenvolver sobre vários olhares técnicos, né? Que é justamente isso que o Sebrae consegue entregar. Mas o foco de vocês é essa questão do universo digital. Não, o desafio, ele independe, né? Se você... A solução, ela nem sempre precisa ser totalmente digital. Isso vai levar em consideração qual é a dificuldade ou qual é o problema que os jovens vão querer resolver, dentro da sua comunidade ou dentro do dia a dia da sua escola. Certo. E essa questão da mentoria, como que elas vão acontecer? Qual a periodicidade? Então, agora estamos no período de inscrição, né, de março a maio. A partir de então, quando, né, finalizarem as inscrições, as mentorias elas acontecem online e como no grupo há sempre um professor orientador ou um orientador escolar, essas mentorias elas acontecem para que dentro dos critérios, né, dentro do desenho que os alunos desenvolverem, para que eles de repente consigam enxergar que aquilo se o que eles estão pensando vai realmente atender a dor da sua comunidade ou a dor da sua escola. Então, essas mentorias, elas acontecem 100% online, existe todo um aparato de ferramentas que o aluno pode acessar, que ele precisa acessar junto com o grupo e junto com o orientador. E essa questão do protagonismo juvenil é muito trabalhada também, eu acredito. Isso é o fator mais importante, né, dentro desse desafio. Onde o jovem ele consegue identificar uma dor e ele tem a oportunidade de ser protagonista, de pensar em ideias, de propor sugestões, de desenhar modelos e formas de se trabalhar ou de se desenvolver alguma coisa nessa dor do dia a dia que ele vive na escola ou dentro da comunidade onde ele vive.
e levando em consideração que jovens são muito inovadores, muito criativos, então essa energia deles em prol de um desenvolvimento para melhorar sua comunidade, para melhorar sua escola, a gente consegue enxergar grandes ganhos e grandes projetos. Esses projetos, eles saem realmente do papel, Inajara? Sim, os prêmios, né, no qual os alunos têm acesso e conseguem, mediante ao caminhar desse desafio, faz com que eles consigam amadurecer a ideia de negócio, né? Então, a ideia do Sebrae é justamente essa, o despertar do empreendedor ou do empreendedorismo, ele nem sempre está ligado a abrir um próprio negócio, mas a enxergar desafios e olhar oportunidades mediante esses desafios. Certo. E além do dinheiro, a gente também tem viagens, né, até internacionais. Isso. O ganhador, né, o primeiro ganhador geralmente ganha uma viagem internacional, no qual eles têm acesso a novas tecnologias, né, perspectivas do mundo diferente do que a gente vive. Então, existe sim uma premiação para quem ganha o primeiro lugar, que é uma viagem internacional. O segundo lugar ganha um notebook e o terceiro lugar ganha um smartphone. E ano passado, para onde que foi essa viagem? Essa viagem foi para a Alemanha. Nossa, para a Alemanha. E daí eu acredito que eles também façam intercâmbio com outros jovens. A ideia de um acesso a uma viagem internacional é para que eles também consigam visualizar outras oportunidades, né? O que há ou qual relação que, de repente, esse protótipo dele, essa ideia dele pensada, como é que ela funciona também no outro país, com uma realidade diferente da nossa. Mas são oportunidades deles criarem sites e pensar em possibilidades em prol do desenvolvimento deles enquanto protagonistas. Nesse meio tempo, entre março e junho, acontece a etapa do Mobiliza. Essa etapa do Mobiliza é o período de convite ou é outra etapa, outra abordagem do quarto desafio? O Mobiliza já é o início desse desafio. É porque o desafio ele tem a etapa Mobiliza e ele vai finalizar lá no mês de novembro. Então, existe toda uma trilha de capacitação que eles precisam passar para, então, eles iniciarem ou criarem um protótipo visualizando um benefício daquela dor que eles têm interesse em sanar. Então, o Mobiliza é uma preparação. Isso, é uma preparação. Depois que inicia o período de inscrição. Não, a inscrição ela já acontece, a inscrição já está aberta. Março a maio. O Mobiliza já é o trabalho que eles começam, né? Porque, assim, não é só criar um protótipo de cara, né? Vamos dizer assim. Eles precisam ser mentorados, precisam ter acesso às informações necessárias para que, então, eles iniciem, pensem em propostas. Mas o Mobiliza já é o caminhar dessa trilha aí de atuação. Certo. E se você, como uma pessoa que está dentro desse universo do Sebrae, desse ecossistema, está à frente do quarto desafio, o que você pode dar de conselho para os estudantes que estão participando do Mobiliza? Olha, eu vejo que é uma excelente oportunidade para os jovens, né? É uma iniciativa totalmente gratuita. Eu vejo que eles têm intensa criatividade, inovação, energia para enxergar ferramentas e propor inovação dentro dos desafios do dia a dia, né? Deles e da comunidade. Então, eu acho que toda essa energia em prol do desenvolvimento deles mesmos não tem como ser melhor, né? Eu acho que o desafio, ele é muito bom, mas eu vejo que isso é um início aí de um trabalho para que eles sejam protagonistas, né, das próprias vidas. E por que nenhum jovem, Inajara, deveria ficar de fora? Olha, ninguém pode ficar de fora, porque é uma excelente oportunidade de entender o que é o empreendedorismo, até para que eles também possam ter mais insights do que eles vão fazer, né, à medida que forem saindo da faculdade, forem se formando. É uma excelente oportunidade de acessar conteúdos, acessar mentores,
acessar conteúdos técnicos, e eu acho que isso promove um maior desenvolvimento dos jovens. E quando a gente fala em dor, a gente sabe que o ser humano gosta muito de reclamar, né? Sim. A gente gosta muito de colocar a culpa nos órgãos públicos, é tudo culpa do governo, é sempre o outro. Mas quando a gente se coloca num lugar de ação, a gente começa a ter uma visão global 360, né? E tem um mergulho ali em como as coisas funcionam. Essa oportunidade de desenvolver um projeto olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para a comunidade, contribui também para o jovem no momento que ele vai ingressar no mercado de trabalho? Sim, justamente. Esse também é uma grande proposta do desafio, né? Onde eles conseguem entender ou ver qual a dificuldade que a comunidade vive ou que a escola vive, e ele também, ao invés de só reclamar, começa a trabalhar o que eu faria, né? O que eu posso fazer na minha atual circunstância, sendo jovem, sendo estudante e tendo os meus desafios de vida normal, né? Então, a ideia justamente é essa, dentro da realidade dele, com o acompanhamento técnico, com informações técnicas, com o assessoramento do Sebrae, para que eles consigam olhar para aquela dificuldade e falar, nossa, o que vamos fazer com isso, né? Como é que nós vamos mudar na nossa atual realidade, né? Sem coisas hipotéticas, o que podemos fazer? Então, é justamente esse olhar de enxergar, olhar a situação, olhar para os demais colegas, porque aqui a gente está falando de grupo, né? Que podem somar, que podem contribuir, cada um com uma característica diferente, mas na realidade que eles estão, sendo jovens e sendo estudantes. A gente também pode considerar que eles têm uma oportunidade para desenvolver as chamadas soft skills e aprender a trabalhar em grupo de uma forma mais complexa. Isso mesmo, né? Você imagina colocar um grupo aí de jovens para propor e para olhar, e aí na proposição da ação ou da iniciativa, eles precisam enxergar como um só. Eles têm que olhar o problema e aí eles vão propor uma única solução. Então, para que essa proposição de uma única solução aconteça, existe todo um caminhar que eles precisam se desafiar, que eles precisam trabalhar juntos, para que em grupo eles consigam ter uma proposta de trabalho e de um projeto que leve em consideração a opinião do grupo, mas que ali é um grupo propondo uma ação. Então, realmente é um grande desafio. Esse projeto, quando a gente pensa na parte da mentoria, ele é desenvolvido em parceria com a parte pedagógica, com professor, coordenador? Para que o jovem se inscreva, ele precisa ter um grupo de 2 a 5 jovens e ele precisa de um professor orientador ou de um técnico da escola que também tem essa capacidade de ser orientador, né? Ele vai ser o grande mediador também dentro do desafio. E aí toda a parte de metodologia, ela é informada 100% pelo Sebrae. Então esse professor orientador ou esse técnico orientador, ele que vai conduzir o grupo, mas com toda a orientação e capacitação feita totalmente online, totalmente gratuita, pelo Sebrae. Ah, entendi. Então, os professores, eles também têm esse ganho, porque eles também vão estar ali, embora o aluno seja o grande protagonista, mas eles também têm a sua participação nesse projeto, né? Sim, ele tem também toda a contribuição, ele faz parte do time, né? Ele é um integrante do time, é isso mesmo. Bacana. E Najara, só mais uma pergunta para a gente finalizar. A gente sabe que os jovens aqui de Mato Grosso ainda tem um número, que entre os jovens de Mato Grosso ainda tem um número elevado, muito significativo aqui no Centro-Oeste com relação à evasão escolar. O desafio jovem, de certa forma, ele também tem esse olhar para contribuir com o fim da evasão? Tornar o ambiente escolar mais atrativo, mais dinâmico? Isso mesmo, como uma ação totalmente gratuita, totalmente online,
esse desafio ele é muito democrático. Então, a ideia é com que todos tenham acesso a essa informação, né? Todos consigam se inscrever, escrever sua equipe, unir um grupo de escolas. Não precisa ser só escolas da regional metropolitana, precisam ser escolas também do interior do estado. Então, onde tem acesso à internet, a gente, graças a Deus, já consegue isso com maior facilidade. O jovem ele consegue sim se inscrever, participar das mentorias e fazer a proposição do seu projeto. Bacana. Tem algo que a gente não tocou que você deseje falar? Não, eu só queria reiterar, né, e convidar, na verdade, os jovens a participar desse desafio, se propor a esse desafio. Eu acho que é uma oportunidade excelente para eles. No ano passado, o Mato Grosso teve um ranking de 2º e 3º lugar, né? Estamos aqui para divulgar ainda mais e, de repente, né, estamos na torcida para conseguirmos o 1º lugar. No ano passado, o 1º lugar foi para a Espanha, numa viagem internacional, e a gente gostaria muito, né, de repente, ter um candidato aqui, uma equipe que se propõe a esse desafio, que participe, e estamos na torcida para essa representação de Mato Grosso no 1º lugar. Só para a gente enfatizar, independente de ser escola pública, escola particular, e a ênfase do curso técnico, todos que estejam no 8º ano, no 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino técnico, podem participar, né? Isso mesmo, independente da rede, se é escola pública, particular, eles podem participar. Tá certo. Muito obrigada, Inajara, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até o fim dessa entrevista aqui no HNT TV. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar o site também ali no Instagram. E você já sabe que para acompanhar as principais notícias do Brasil, de Mato Grosso, do mundo, é só acessar o hnt.com.br e aqui no HNT TV os principais vídeos que são notícia no dia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!